turma! Legal! Animado! Por quê? Tentando ajudar você, estudando para o concurso público da Unesp e neste vídeo para o emprego público assistente técnico administrativo, área de atuação, escritório de apoio à pesquisa e lá no conteúdo programático, nos conhecimentos específicos, as normas FAPESP, normas válidas a partir de maio de 2021. Tá no conteúdo programático. Turma, galera, do edital de abertura de inscrição, pagou a inscrição, tem os requisitos exigidos ali, naquela tabelinha. Lembram-se? Então vamos ao estudo. Tá aqui. E já começando dizendo o seguinte. E olha, eu usei 2 gerúndios, hein? A inscrita Débora, atenta, me alertou. Fábio, a resposta da primeira questão não é a que você assinalou, é outra. Então agora vamos gravar bem legal, com calma, tudo retificado e reitero, né, que quero o melhor para vocês. Tá bom? Vamos lá? De acordo com as normas, as despesas financiáveis pela FAPESP são classificadas em despesas de capital e despesas de custeio. Legal, você estudou, você sabe disso. Marque a alternativa que apresente, então, despesas de capital. Veja que legal, se falasse na questão de acordo com as normas FAPESP, válidas a partir de 2021, marque a alternativa que apresente ali despesa de capital. Então, você sabe que uma alternativa é despesa de capital. As demais podem, ou deveriam, ou são despesas de custeio. Capital, custeio, está nas normas, mas A, B, C, D ou E. Qual alternativa você marcaria na prova? Está lá a prova em sua mão, o caderno de prova. O dia da prova chegou, o domingo sempre chega, o domingo do concurso. Esta questão, você garante o ponto? É sobre normas FAPESP, para o cargo cuja área de atuação, escritório de apoio à pesquisa. Bem legal, então, a questão. Será que é legal? Não sei. Eu acho que é legal. Se for, escreva nos comentários. Isso me estimula a gravar mais vídeos. Esta aqui é a segunda gravação do mesmo tema, né, deste mesmo arquivo que produzi, questões que elaborei, porque no vídeo anterior, cometi um erro que percebi e cometi outro erro que a Débora percebeu. Então tá aqui a questão, pausou, leu, refletiu, vale um ponto. Material de consumo, itens cuja duração é limitada a curto espaço de tempo, etc. e tal. Despesas de transporte, considera-se despesa de transporte ou pagamento. Nesse tipo de questão aqui, galera, nas alternativas não haverá erro no sentido... Como assim, Fábio? Não tem palavra a mais, não tem palavra a menos, não há substituição de termo, não é, olha, tá errado aqui porque é curto, não é curto, é longo. Não, não é esse. Nesse caso aqui dessa questão, é simplesmente buscar a alternativa que seja despesa de capital. Na sua prova você grifa, para não se perder, não se confundir. A ansiedade faz com que a nossa mente, né, nos confunda. Quer despesa de capital. Você olha a alternativa A. É despesa de capital? Se não é, não é a resposta da questão. Enfim, vamos à fundamentação, porque eu quero um vídeo curto. Você vê item 2.3.6 das normas. As despesas financiáveis pela FAPESP são classificadas em A e B. A, despesas de capital. B, despesas de custeio. Então, no estudo assertivo, você vê que é mais fácil guardar o que é despesas de capital do que guardar o que é despesas de custeio. Então, se você guarda que material permanente, bens que, em razão de sua natureza e sob condições normais de utilização, tem duração superior a 2 anos, como, por exemplo, equipamentos, material bibliográfico, semoventes, veículos, reformas ou instalações, mobiliário, entre outros. Se você guardou que isso
aqui que acabamos de ler, é despesa de capital, os demais, material de consumo, serviços de terceiros, despesas de transporte, diárias, manutenção mensal, são despesas de custeio. Tá entendendo? Porque resolver uma questão de concurso também é eliminação. Você vê material de consumo. Opa, quando eu estudei despesa de capital, não é o caso. Não, eu sei que é despesa de custeio, mas eu estudei bastante sobre despesa de capital, estou vendo na alternativa C. Bens que, em razão de sua natureza e sob condições normais de utilização, têm duração superior a 2 anos, como, por exemplo, equipamentos, etc. e tal, tudo aquilo que nós vimos ali, acabamos de ler, que está naquele retângulo na cor verde. É isso que a Débora me avisou. Primeira questão, alternativa C. Eu me confundi, pensei em material de consumo, mas material de consumo é despesa de custeio. Você pode ver comigo aqui, ó. B é despesas de custeio, B.1, material de consumo. É que na alternativa C, a banca Nagata não colocou material permanente. Porque depois de material permanente, tem 2 pontos e explica o que seria material permanente. Aqueles bens que, em razão de sua natureza, etc. e tal, até aqui, ó, mobiliário, entre outros. Legal? Guarde despesas de capital, material permanente. Agora, despesas de custeio, B.1, B.2, B.3 e B.4. Aliás, o B.2 está lá, B.2.1, B.2.2, B.2.3. Vê como é difícil de guardar sobre as despesas de custeio, mas as de capital é mais fácil. Que sensacional! Então, na C só não falou material permanente, mas está toda a definição de algo que é despesa de capital. Resposta da questão C de casa. Muito obrigado, Débora. Vamos lá, estudando. Vamos lá. Com referência às normas, que normas? Estas que estamos estudando no vídeo. Assinale a alternativa correta. Está grifado, mas na sua prova, de repente, não. Você sim, com cuidado, você grifa. Correta. Porque se pedir a alternativa incorreta, e muita gente não enxerga isso no momento da prova, galera, estou falando verdade. Verdade, a pessoa não percebe que a banca pediu a errada. E aí ela olha a alternativa A, vamos supor que esteja correta, né? E a banca teria pedido a alternativa errada. A pessoa marca A, errou, porque quer a errada, entendeu? Então, voltando ao que estamos pedindo nesta questão. De acordo com as normas, assinale a alternativa correta. Uma está correta, 4 estão erradas. E nesse caso, sim, nesse tipo de questão, nas alternativas erradas, ou existe uma palavra a mais, ou uma palavra a menos, ou uma palavra trocada, entendeu? Importante você saber disso, porque você viu aqui, só para lembrar, veja as demais alternativas, pause o vídeo, A, B de bola, D de dado, E de escola, exatamente o que está escrito em cada uma dessas 4 alternativas que não são respostas da questão primeira, realmente são despesas de custeio. A única que é despesa de capital é o que você vê na cor verde. Nós vimos aqui. Então, eu disse que nessa questão, o erro não é ter uma palavra a mais, uma a menos, uma palavra substituída. Agora, na segunda, não. É o modelo que banca gosta bastante e a VUNESP nem se fale. Então, veja, a emissão do título de quitação da prestação de contas final pela FAPESP impede que o processo seja reaberto para nova análise da documentação. Você leu isso nas normas? Percebeu algo de errado ou não? Se realmente isso está nas normas, é a resposta da questão, marca A, vai para a outra. Mas eu sempre falo para você, ainda que você tenha quase certeza ou até certeza absoluta de que fosse a resposta, vá às demais alternativas e encontre o erro. Precisa haver erro nas outras 4 alternativas. Tá ok? Tá ok? Por exemplo, na alternativa E, você vê, e a banca gosta de números, 10 salários mínimos, é isso? 2 diferentes fornecedores, tá assim nas normas, entendeu? Legal? Olha aqui de novo números, 10 dias,
deverá ser realizado em até 10 dias. Por quê? Essa questão de sigla, SAGE, eu nem sei como é que pronuncia, EAIP, entendeu? Isso não. Agora, outorgado ou interveniente, pode ser que a banca troque, tá ok? Endereço da instituição sede do processo ou endereço da FAPESP? Estou fazendo perguntas para você ficar esperto, esperta na análise de cada alternativa. Mas vamos diretamente à fundamentação para não perdermos tempo. Você vê que eu trouxe os destaques. A emissão do título de quitação pela FAPESP não impede que o processo seja reaberto. O que diz a alternativa A de amor? Diz que impede. Se diz que impede e nas normas diz que não impede, está errado, não é a resposta da questão. Nós buscamos a correta. Vou colocar na cor azul. Aquela alternativa correta, vamos marcar na cor azul, para variar um pouco. Agora, a FAPESP, ela permite que o outorgado indique usuários e membros de escritórios de apoio institucional ao pesquisador. É o tal de EAIP. Escritórios de apoio institucional ao pesquisador. Então, ela permite, quando tem esse advérbio de negação, essa palavrinha com 3 letras e o sinal nasalador til, que não é um acento. Só por causa desse não, palavra com 3 letras, deixou tudo na redação da alternativa B errada. Então, não é a resposta da questão. Bora! 15 dias em destaque. Então, você vê tudo na alternativa C. O único erro é isso aqui, galera. E não é raro a banca fazer isso. Vamos ler para você fixar. E nós vamos ler como deveria estar na alternativa C, mas não está. Visando permitir o acompanhamento da utilização dos recursos e o controle da prestação de contas para a elaboração de prestação de contas eletrônica, o cadastro das despesas deverá ser realizado em até 15 dias do seu pagamento, sob pena de bloqueio do processo e ou aplicação de sanções previstas no termo de outorga. Você vê que o Fábio não consegue nem ler com uma tranquilidade. Existe um desassossego no Fábio. Por quê? Porque eu quero mostrar o melhor possível nos vídeos do canal. É para você chegar na prova muito bem preparada, muito bem preparado, sem susto, sem surpresas, olhando alternativas e batendo o olho e falando, opa, será? 10 dias? Você viu que não. São 15. Se são 15 e disse na alternativa C 10, resposta não é da questão. Então A não é, porque não impede que o processo seja reaberto. B não é, porque a FAPESP permite sim que o outorgado indique usuários. E a C de casa não é, porque o cadastro das despesas deverá ser realizado em até 15 dias. E a D de dado, Fábio? E a escola? Eu tenho certeza, você faz uma única leitura nessas normas, e isso aqui chama bastante atenção, por isso que eu acho que das 5 alternativas é a mais fácil que rapidamente você eliminaria. Primeiro, porque você teria guardado os 10 salários mínimos, e também você falou assim para a banca, né, em pensamento. Ah, Vunesp, você não me derruba não. Não são 2 diferentes fornecedores ou prestadores de serviço, mas 3. Olha como que você está, como que você evolui. Veja, item 2.5.1.2. Leia tudo. Fala de 10 salários e de 3 diferentes fornecedores. Qual o erro da alternativa E? Não são 2, são 3. Todo mundo aqui que assiste aos vídeos do canal, tenho certeza, estudando para o concurso público da Unesp, a alternativa E ser eliminada por todo mundo, por todas as inscritas, todos os inscritos. Legal? Mas valeu a pena a questão 2? Veja que o que está na D de dado, vamos pôr na cor azul, como nós combinamos, é a resposta da questão, porque está aqui, pause o vídeo, leia, e agora você vai ler novamente, está lá no item C, ou a linha C do item 3.1.2, que fala de bolsas, e agora você leu aqui na alternativa, D de dado que é a resposta da questão,
E eu vou ler com você aqui na linha C deste item que fala de bolsas. Tanto para aquisição em território nacional quanto por importação, deverá constar no documento fiscal como local de entrega do material e como endereço de cobrança o endereço da instituição sede do processo. Tudinho ao pé da letra, ipsis litteris. Olha, o Fábio diz que gasta latim. Então, D de dado, resposta da questão, segunda do vídeo, vamos a outra. Estas questões sobre normas FAPESP realmente são extensas. Você viu na prova anterior de 2022 que tenho fornecido para vocês, que vão lá no vídeo, escreve o nome, escreve a palavra escritório, depois vai ao meu Instagram, escreve no direct, Fábio, meu nome é tal. Eu escrevi escritório lá no vídeo e o meu endereço de e-mail é tal@hotmail, não sei o quê, tal@gmail, e eu mando a prova e gabarito para você. Não é assim? Tá legal? Mereço um like, então? Agradeço, de verdade, ajuda bastante o canal. E nos comentários é até engraçado. Você tá comigo? Você quer mais vídeos sobre essas normas FAPESP? Tem assistido aos vídeos do canal sobre Constituição do Brasil? Veja aqui nos cards a playlist resolvendo questões sobre a Constituição do Brasil, porque estará lá na sua prova. Podem ser 3 ou 4 questões de Constituição e você não pode negligenciar nenhuma matéria. Galera, turma, o concurso público como se fosse uma corrida. Quanto mais pontos você ganha, mais próximo da chegada você está. E o que é a chegada? É a conquista da vaga. É o seu troféu, a sua medalha. Faça a analogia que quiser, você quer a vaga e a vaga é sua. Então vamos brincar? Nos comentários, faça somente isso, ó. Coloca só um ponto e clica em enviar o comentário. Isso, um ponto, é um comentário e ajuda demais o meu canal. E você já está inscrito, já está inscrita, ativou o sininho para não perder outros vídeos, mas você também, além de repente, comentar apenas um pontinho, você pode comentar com crítica, com talvez elogio, não precisa elogiar. Estou aqui para contribuir e ajudar. Faço com gosto, com alegria. Turma, galera, turma, de verdade. Eu aprendo até coisas que não são para o meu uso. Normas FAPESP não tem a ver com o desempenho das minhas atividades no cotidiano, né? Eu trabalho na Unesp e você vai trabalhar. Pode escrever também no comentário. Amém. Legal? Ou então, coloque com certeza. Lembra do Cacete e Planeta? Tinha os concertezistas. Toda coisa falava com certeza, com certeza. Tá bom, vamos lá. Quanto aos procedimentos para liberação e para devolução de recursos concedidos pela FAPESP, você vê que a questão vai direto ao ponto? Ela nem fala, marque a alternativa correta. Se não falou isso, está subentendido, está implícito, está nas entrelinhas. Quanto a esses procedimentos concedidos pela FAPESP, você tem 5 alternativas, apenas uma tem a ver com esses procedimentos para liberação e procedimentos para devolução de recursos que foram concedidos pela FAPESP. A, B, C, D ou E. Pause o vídeo naquele pensamento que eu falei para vocês, de olhar alternativa por alternativa. Alguma coisa chama a atenção? Existe algum erro? Naquela alternativa que você olhou, viu o erro, gritou o erro ali, você já risca a alternativa. E aí você fica com 4. Olhou outra, opa, a banca não me pega. Essa casca de banana não, vou escorregar. Você risca também. Sobram 3. E assim por diante. É um modo de resolver questão. Você pode ter o seu estilo. Eu, nas minhas provas, eu não lia a alternativa A, depois a B, depois a C. Eu fazia aleatoriamente. Vamos supor, essa questão quer a correta. Era o meu jeito, turma, não é para você fazer como eu fazia. Eu olhava a questão, sabia que queria a correta. Então, aleatoriamente, eu olhava a C de casa. Tá tudo certo? Se está tudo certo, eu fazia um pontinho aqui do lado. Opa, para mim já é a resposta da questão. Aí eu iria para as demais procurando algum erro, porque precisaria ter erro para que eu tivesse certeza de que a alternativa C seria a resposta. Mas será que nessa questão é C de casa? Vamos à fundamentação? Veja, C, a linha C do item 2.1.1.1.
Essa norma FAPESP, ela é um pouquinho chatinha por causa disso, né? Não são capítulos, títulos, nem artigos. É tal de item. Item 2.1.1.1. Aí depois tem o B, aí depois pode ter o B.1. Aí tem o C, é uma loucura. Mas veja em destaque, retângulo na cor amarela, a cor é amarela. Os rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo deverão ser restituídos à FAPESP no envio das prestações de contas parciais e final, ou por ocasião de eventual cancelamento do projeto. Qual alternativa diz isso? E aí? Identificou? Na questão? Veja B de bola. É o que está aqui redigido nesse item C ou não? Veja, leia item C em tela. Agora veja a alternativa B em tela. O importante da alternativa B, entre outras coisas, é você perceber que fala no envio das prestações de contas parciais e final. Não falou no envio das prestações de contas final, nem no envio das prestações de contas parciais. Falou de ambas. Se ambas estão nas normas, as duas precisam estar na alternativa. Se estivesse somente final, não era a resposta da questão, estaria errada. Se estivesse apenas parciais, também não era a resposta da questão, errada. Mas como está parciais e final, resposta B de bola e ponto final. Mas e nas demais, Fábio? Vamos exercitar, achar os erros? Tá bom, eu trouxe em destaque, olha aqui. A aplicação financeira de curto prazo. Nessa questão, sim. Você está procurando a correta. Você olha a alternativa A. Falou de fundo de aplicação. Você tem que ler com cuidado, da primeira letra até a última. Os recursos liberados pela FAPESP, inclusive o valor referente, etc. e tal, fundo de aplicação financeira de longo. Você tem que se surpreender na hora da prova, tomar um espanto. Opa, a banca quer me derrubar? Nananina, não. Nós vamos desbancar a banca. Você risca porque sabe que não é a alternativa A, porque você estudou as normas. E está lá curto prazo. Lembram-se da primeira questão que eu falei para vocês? Que uma alternativa, despesa de capital. As outras alternativas podem ou não ser despesas de custeio. Mas não haveria erro, galera, se falasse de curto prazo, de longo prazo. Não haveria erro no link, em outras coisas, em outras redações. De repente, não seriam as 4 alternativas despesas de custeio, mas vocês viram comigo que são. O importante é saber qual que era de capital. É C de casa e pronto, acabou. Legal? Naquela questão é um estilo. Esta segunda é o estilo parecido com esta terceira, que você busca nas alternativas algum erro. Na C, seria interveniente ou seria outorgado? Olha aqui, ó, conta corrente específica no Banco do Brasil ou em outro banco público. Pessoa desavisada, pessoa que acha que responde por intuição uma prova ou uma questão de concurso público, faz até sentido, mas não é para fazer sentido. Está escrito que pode ser conta corrente ou no Banco do Brasil ou em outro banco público? Não. Fala inclusive assim, ó, conta corrente específica no Banco do Brasil S.A. Olha só, atenção, você tinha notado isso? Junto ao Banco do Brasil. Corrente específica junto. Conta corrente específica. Banco do Brasil, BB. Não falou que pode ser em outro banco público. Viu o porquê de a alternativa C estar errada e não poder ser a resposta da questão? A B de bola você viu. Perfeita redação. E na D de dado? E na E de escola? Veja, na E. O que você suspeitaria? Nos processos sem interveniência, sem interveniência, você sabe que não tem a figura do interveniente. Então, provavelmente, você veria alguma coisa falando de outorgado. Se estivesse escrito aqui, ó, interveniente, E de escola, errada.
Mas não tá, tá outorgado. Fábio, então está certa a alternativa E de escola. Você viu uma parte que poderia estar errada. Não está, porque é outorgado. Mas existe outro erro. Identificou ou não? Vamos ver lá. A aprovação de recursos não significa sua liberação, que só ocorre após a solicitação pelo outorgado, quando falamos de processos sem interveniência. Se é sem interveniência, não tem interveniente, outorgado está tudo bem, mas a aprovação de recursos não significa sua liberação. Quando afirma que significa liberação, está tudo errado, entendeu? Faltou o não, aquela palavrinha de 3 letras. Lembrando, processos com interveniência, em algum momento você vai ver falar dessa figura de interveniente. Então, veja na alternativa D de dado. O controle do saldo dos recursos liberados nos processos com interveniência, na sua prova você grifa, turma. Tá ok? E de responsabilidade do outorgado, aí não. De responsabilidade do interveniente. Você já viu até o destaque que deixei aqui, ó. Olha lá. O controle do saldo dos recursos liberados é de responsabilidade da interveniente, que será também responsável pela realização dos pagamentos referentes à execução financeira do processo sob sua gestão administrativa. Processos com interveniência. Poderemos ver a figura do interveniente. Nos processos sem interveniência, você não verá essa palavra interveniente. Foi legal? Que tal? Foi um bom exercício? Você viu na E, pessoa precipitada, um pouquinho mal preparada ou muito mal preparada, olhou, opa, sem interveniência, outorgado, tudo bem, resposta da questão. Não, porque a aprovação de recursos não significa a sua liberação. Vou ampliar para você guardar. A aprovação de recursos não significa a sua liberação quando estamos falando de processos sem interveniência. Legal? Então, gostou? Que tal mais vídeos sobre normas FAPESP? Então, desejo a você bons estudos e até a sua aprovação, mas também posso dizer até o próximo vídeo. Valeu, galera! E está estudando o regimento? Aqui no canal existem vídeos, playlists. Olhe nos cards, no finalzinho do vídeo, deixando aqui a recomendação de você assistir às questões, resoluções de questões do Regimento Geral da Unesp. Estará lá na prova. Você vai deixar de lado e, de repente, por causa de um ponto, outra pessoa conquistar a vaga e você não? Absolutamente não. A vaga é sua. Valeu, turma!